Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e hoje vamos analisar as últimas notícias do nosso Vascão. Vascão que fez uma baita contratação aí. Pedrinho faz uma contratação realmente de um grande nome para ser o novo diretor executivo do Vasco, né? É o Marcelo Santana. Vamos falar sobre ele daqui a pouco, tá? Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo, né? De se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative também o sininho de notificações, aquela opção todas, pois assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Se você puder dar aquela moral pra gente, copiar o link desse vídeo e colar, né, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, isso vai ajudar muito para fazer que mais vascaínos venham assistir o nosso vídeo. E não esquece de deixar o like não. O like é muito importante para valorizar o nosso canal, o nosso trabalho, porque o YouTube só começa a considerar o vídeo relevante depois de um certo número de likes. Então, já vai deixando logo o like aí, aproveita e ajuda a gente nessa jornada, tá bom? E vamos falar agora sobre o novo contratado do Vasco, o nome que o Pedrinho escolheu, o primeiro nome executivo que o Pedrinho escolhe para a SAF do Vasco. Após a demissão do Portuga, do Álvaro Pacheco, o diretor executivo da época, o Pedro Martins, que foi contratado ainda pelo Lúcio Barbosa, né? Uma semana, eu acho, antes da liminar que o Pedrinho ganhou na Justiça. Quando eu falo Pedrinho, é o grupo do Pedrinho, é o CRVG, é o associativo, né? Ganhou na Justiça e deu direito ao Pedrinho se tornar majoritário na SAF. E aí, mas o Pedrinho queria a continuidade do Pedro Martins, né? E o Pedro Martins, o Pedro estava gostando do trabalho do Pedro Martins, e o Pedro Martins estava desenvolvendo um trabalho das contratações para a janela agora do dia 10, né, 10 de julho. E aí, quando o Vasco manda embora o Álvaro Pacheco, depois daquelas 4 derrotas, o Álvaro Pacheco foi um treinador trazido pelo Pedro Martins. E o Pedro Martins não achou legal, ele achou que devia dar mais tempo para o Álvaro Pacheco. Na avaliação do Pedro Martins, o Álvaro Pacheco ainda tinha lenha na fogueira para queimar, que estavam sendo precipitados em mandar o cara embora por causa de 4 partidas, na verdade 2, porque Flamengo e Palmeiras não se dava para avaliar. O início do trabalho, o cara tinha acabado de chegar, encarou logo Flamengo e Palmeiras, mas sim por Cruzeiro e Juventude, onde ele empatou uma e perdeu a outra. Mas o Pedro Martins não conseguiu entender que não era o resultado, e sim a forma como o Vasco vinha jogando. Basta ver o Rafael Paiva, pegou o time em 2 jogos, o time já se apresenta muito diferente dos 4 jogos do Álvaro Pacheco. Ou seja, é uma questão de jogo, de entender futebol, coisa que o Álvaro Pacheco não fazia. Se a gente tivesse com o Álvaro Pacheco, nós tínhamos perdido para o São Paulo, tínhamos perdido para o Bahia como perdemos, não ia precisar nem expulsar nenhum jogador do Vasco. O Bahia ia vencer facilmente com o Álvaro Pacheco no comando, já estaria no segundo tempo de 2-0, 3, enfim, o Vasco levava chute, foram 58 chutes em 2 jogos. O Vasco levava chute para gol, pro gol próprio, assim, aos borbotões, né? Contra Flamengo, contra Palmeiras e contra o Bahia, que está disputando o campeonato. Todo time mais organizado. O Vasco só não levou muito chute contra o Cruzeiro e contra o Juventude, porque são times que também eram tão desorganizados quanto o Vasco. Apesar do Cruzeiro estar tendo uma situação boa na tabela, né? Mas o Vasco, se ganhar 2, 3 partidas seguidas, vai ficar bem lá em cima. E eu tenho fé que com o Rafael Paiva a gente vai conseguir. Mas, enfim, o Pedro Martins, então, pediu para ser demitido. Falou, olha, eu quero ser demitido, eu vou pedir demissão. Na verdade, ele pediu demissão, eu vou me desligar, mas vou fazer a transição, vou terminar os negócios que estão em andamento. E o negócio que estava em andamento, o grande negócio em andamento, era o Emerson Rivaldo Rodrigues. Pô, esse era o grande negócio em andamento. Já fiquei meio aborrecido, porque eu não acho que o Emerson Rivaldo Rodrigues vai vir para ser titular. Para mim, ele é o Rossi mais novo, ele é o Rossi melhorado. Ele era o Rossi quando o Rossi começou, o Rossi mais jovenzinho. Eu não vi, olha, eu vi os melhores momentos, né? Ninguém coloca os piores momentos, ninguém coloca o jogador tropeçando na bola nesses vídeos, né? Pô, no melhor momento tu já vê que o cara, sei, ele na corrida tal, tem um drible, vai ao fundo, mas eu fiquei mais impressionado com os melhores momentos do Alexandre do que do com o Emerson Rodrigues. O Orexano, eu cheguei a ficar empolgado, cheguei a falar, pô, esse cara vai ser o pontinho que nós está precisando, o PEC que tome cuidado. Chegou aqui, o Orexano não jogou nada. E esse Emerson Rodrigues, sabe o histórico dele, colombiano, vendido lá para MLS, lá para o Inter de Miami. O cara não consegue jogar no Inter de Miami, tá? O Miami tem o Messi, tá um time mais ajustado. Ele não joga no Inter de Miami
e é emprestado por Milionários. E no Milionários ele hoje não é titular absoluto, não. Ele está disputando uma posição. Agora vai vir para o Vasco. O Vasco contratou o Emerson Rivaldo Rodrigues. Vamos ver como vai ser isso, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Mas aí o Pedro Martins pediu para sair, a contratação é o Emerson Rodrigues, ele ficou até essa contratação, essa semana ele está encerrando a situação e aí o Vasco acelerou o processo para trazer um diretor executivo para dar tempo do Pedro Martins passar até o final do mês todos os detalhes para esse novo diretor executivo. E o Vasco foi atrás, o Pedrinho foi atrás de um nome muito interessante, que é o Marcelo Santana, ou Santana, tem um apóstolo no nome do cara aí, mas eu acho que é Santana que fala mesmo. Marcelo Santana é um cara já conhecido no meio do futebol, um cara que foi presidente do Bahia, é um cara novo, um cara jovem, ele foi um dos presidentes mais jovens, acho que é o presidente mais jovem da história do Bahia, e é o cara que botou o Bahia nos trilhos. O Bahia hoje só teve a SAF vendida para o City, porque esse cara lá atrás, em 2015, 2016, organizou o Bahia. A verdade é essa, esse cara é o cara que pegou e organizou o Bahia e levou o Bahia a um título baiano, que o Bahia vinha mal das pernas, né? Levou o Bahia da segunda divisão para a primeira divisão, conquistou o Baiano, conquistou a Copa do Nordeste em 2017 e ainda teve a maior pontuação da história do Bahia em pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Parece que foi 50 e poucos pontos, 50 pontos, mas ficou até a última rodada lá disputando uma vaguinha na Libertadores, acabou beliscando a Sul-Americana. O cara fez uma excelente gestão com parcerias, com patrocínios, com negócios que ele trouxe para o Bahia. Ele é um cara que o mercado considera ele um bom nome, as pessoas do mercado gostam dele, ele é um cara com credibilidade e ele vai agregar, vindo para a SAF do Vasco, é o primeiro nome que o Pedrinho contrata para a SAF do Vasco. Lembrando que o Vasco não tem CEO, o Vasco não tem CFO, o Vasco não tem diretor de comunicação da SAF, o Vasco não tem um diretor comercial na SAF, a SAF do Vasco tá vazia, não tem nada, mas foi feita uma limpa geral aí da SAF, né? O Pedrinho fez uma limpa geral e agora está colocando os bonecos nas posições certas, né? Está contratando os bonecos para preencher as posições. E o primeiro foi o Marcelo Santana. Bem-vindo ao Marcelo Santana, espero que ele faça um grande trabalho no Vasco. Ele é um cara muito querido pelo mercado e parece muito competente. Ele é jovem, ele estava lá no América de Natal, né? Ele está no América de Natal sendo o diretor executivo do América de Natal, mas ele também atua como CEO. Mas no Vasco ele vai ser diretor executivo. Outras contratações devem acontecer essa semana, né? Outras notícias de contratação. Parece ontem o Souza conseguiu a rescisão no time da Turquia, que deixa claro que ele vai assinar com o Vasco. A expectativa é que hoje o Aston Villa anuncie o desligamento do Coutinho, mas que segunda-feira o Coutinho possa já assinar com o Vasco. Então o Vasco está caminhando. Vem Coutinho, vem Souza, o Alex Teixeira está sem clube, já vai vir mesmo, né? Está só esperando o Vasco chamar para assinar. E a chegada do Marcelo Santana, do Emerson Rivaldo Rodrigues, e ainda Vasco vai trazer ainda um zagueiro e ainda talvez um lateral e mais um meio de campo. Eu acho que o Vasco tem que trazer um lateral direito e eu acho que o Vasco tem que trazer um zagueiro que jogue pela esquerda. Eu acho que hoje virou prioridade para o Vasco, o zagueiro pela esquerda e um lateral direito. E tentar botar o Puma, dar um adeus pro Puma. Eu sei que é difícil, né? Você, ainda mais que o diretor executivo está chegando agora, que a gente fala assim, né? Ah, vai, encosta a barca, manda um monte de gente embora. Tem que mandar esses caras embora. A torcida tá com a razão. Esses caras têm que sair do Vasco. Mas como você faz para esse cara sair do Vasco? Você tem grana para pagar a rescisão desses caras, a multa toda? Ontem saiu uma notícia aí na imprensa de que o Vasco vai devolver o Praxedes porque tem uma cláusula de devolução. É mentira. Não tem cláusula de devolução. Não tem cláusula de devolução nenhuma. Né? Outros órgãos de mídia aí já deram que essa cláusula não existe. Isso foi boato que foi construído aí para dar uma notícia e dar alegria à torcida vascaína. Isso é mentira. Parece que o cara não tem cláusula de devolução nenhuma. Mas pode devolver? Pode devolver. Mas tem que bater um papo e trocar uma ideia. Será que o Bragantino quer receber a baranga dele de volta? Pô, ele tá todo feliz que ele emprestou a baranga há mais um ano. Já tinha recebido a baranga de volta no passado. Mas aí o seu Ramon Dias e seu Emiliano Dias resolveram, não, traz a baranga aqui, ele ajudou a gente, eu quero ficar com ele mais um ano. E aí o Vasco foi lá e pagou 1 milhão e pouco para trazer o Praxedes, a barangona do Praxedes de volta. Aí o cara nem relacionado é. Será que o Bragantino vai querer? Ele é jovem, né? Pode acontecer aí, pode ser que consiga vender o cara. Mas será que o Bragantino quer ele de volta? Tem que ver isso. Uma coisa, o Rojas. Tem mercado pro Rojas? Pro Vasco emprestar o Rojas? O Rojas é do River Plate.
né? O Vasco tem que prestar o Rojas, tem que rescindir com o Rojas. E aí, será que tem mercado por Rojas? 600 mil, 450 a 600 mil, não tenho certeza qual é o salário do Rojas, mas não é menos de 400 pau. E aí, será que alguém vai querer pagar isso? Ou o Vasco vai emprestar pagando a metade? Não, eu te dou 200 mil, eu pago a metade do salário dele, que já é bom, já alivia a folha em 200 mil, senão a baranga vai ficar aí tendo que pagar 400 mil por cara por mês. Então é difícil fazer essa barca no meio de ano, né? Quando você ainda tem contrato com os jogadores. Isso é muito difícil de conseguir. É complicado demais você conseguir gerenciar, fazer essa equação para dar certo. Por exemplo, o caso do Medel era 800 mil, o Vasco conseguiu, mas o Vasco está pagando 200 mil por mês a ele. Né? O outro clube está pagando, o Boca está pagando 600 e o Vasco está metendo a compensação de 200 mil até o final do ano. Foi a forma que o Vasco conseguiu para não pagar a multa rescisória, que era 800 vezes 6. Era os 800 mil vezes os 6 meses que faltava de contrato. O Rojas deve ser um contrato parecido, mesma coisa. Então tem o Puma, o Vasco é do Vasco, o Vasco comprou o Puma. Então tem que arrumar um lugar para emprestar o Puma. Mas será que tem algum clube sul-americano que tenha condições de pagar o que o Puma recebe aqui? O Brasil é o melhor mercado. Né, é o mercado que melhor paga na América do Sul. O Puma estaria disposto a sair do Vasco e disputar a posição em outro clube? Porque o Puma não vai ser titular absoluto em lugar nenhum. Com esse futebol, com essa disposição que ele tem, um cara que veio com um status de Copa do Mundo, de reserva da seleção do Uruguai, nem convocado, nem para a Copa América foi, nem convocado está sendo. Porque o cara está apagado, o cara acabou o futebol do cara, o cara sumiu, o cara não joga futebol. O cara, não sei se ele está deslumbrado com o Rio de Janeiro, com a praia, com a mulherada. Desculpa, não sei se ele tem família, se ele é casado, não quero aqui ser leviano, mas o cara, não sei se ele está deslumbrado com o Rio, mas o futebol do cara não acontece. Não acontece com o Ramon Dias, não acontece com o Álvaro Pacheco, não acontece com o Rafael Paiva. Então o problema do Puma não é treinador, o problema do Puma é o Puma. O Puma não consegue. Aquele jogo contra o Bahia, ele entrou e você vê que ele entrou de ponta. E o cara botou ele lá na ponta para ver se fazia a dobra de lateral e tal, para ele ajudar um pouco na marcação e sair para o ataque. Não fez nenhuma coisa nem outra. Ele é ruim. Né? Eu até falei no vídeo de ontem que o Rafael Paiva teve uma ideia muito boa. Taticamente, você vê que o cara tem a visão, mas as peças que ele tem para colocar é o Puma. E o Puma não vai dar a resposta, porque o Puma é ruim, porque o Puma é fraco. Né? Enfim, então é difícil você fazer essa barca agora no meio de ano para poder esvaziar o elenco, que o Vasco precisa. O Vasco precisa muito aliviar essa folha. Como o Pedrinho vai fazer isso? Olha, não sei, vamos ver aí. A gente não pode nem culpar o cara se o cara não conseguir fazer, né? Porque é um processo que não depende só dele, depende da outra parte querer, né? É um processo muito difícil essa do Pedrinho de fazer essa barca aí para sair. Então, você tem grana, você rescinde, manda os caras embora e acabou. Mas não é assim que funciona, infelizmente. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, né? Não esquece também de se inscrever em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho de notificações, a opção todas, essa é a opção mais legal, porque assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar que tem conteúdo novo no canal do Gigante Vascaíno, e comenta aí o que você acha dessa situação aí de ter trazido o Marcelo Santana, se você conhecia, se você acha que ele é um bom nome. Ele vem fazendo um trabalho legal lá no América de Natal, ele vem ajustando, ele vem consertando lá o América de Natal. Pô, o pessoal lá ficou meio triste com a saída dele, o pessoal gosta dele. Ele é um cara muito carismático, né? Ele é jovem, então ele é muito carismático. Ele é midiático, ele é formado em comunicação, MBA em comunicação e tal. Ele é um cara assim, midiático, diferente do Pedro Martins, que é mais calado, não gosta de dar entrevista. Ele é um cara mais falante e tal, mais sorridente e tal, mas eu acho que foi uma boa contratação. Eu gosto do nome do Marcelo Santana. Vamos ver se vai funcionar no Vasco. Tomara que funcione, né? O Vasco é meio rolo compressor para cargo de executivo de futebol, né? Mas vamos ver se ele funciona ali junto com o Felipe, como diretor técnico, né? Uma nova comissão técnica, será que vai vir? Não sei se o Marcelo vai querer trazer um novo treinador, se vai manter o Rafael Paiva. Essa vai ser a primeira decisão que ele vai ter que tomar, né? Eu acho que passa muito pelo jogo de amanhã contra o Botafogo. Tomara que o Vasco consiga um resultado positivo, não apenas jogue bem, que eu acho que o Vasco vai jogar bem. Eu hoje já tenho essa esperança que com o Rafael Paiva que o Vasco vai entrar e vai jogar bem. Né? O Vasco não vem oscilando, o Vasco vem jogando bem com ele. Eu acho que o Vasco vai jogar bem de novo com o Rafael Paiva. Não sei se vai ganhar. E seria muito legal o Vasco com um resultado positivo, ganhar o Botafogo em 3 jogos, vai fazer 6 pontos. Poxa, isso vai dar um gasto pra gente. Ainda mais que o Vitória venceu ontem o Fluminense, né, que tá uma draga danada lá na última posição.
E aí vamos ver, e apertou o Vasco, botou o Atlético Goianiense, a Vitória sai da zona do rebaixamento, empurra o Atlético Goiás e o Vasco é o primeiro ali fora da zona do rebaixamento. Então a vitória nessa rodada agora, vencer o próximo jogo, é fundamental para o Vasco. O problema é que o adversário é o Botafogo, mas temos que encarar e vencer o Botafogo, né? Vale a escrita, nós temos uma história boa com eles, né? O Vasco já teve times muito ruins, o Botafogo com times muito bons, e o Vasco sempre vencia. Isso tudo acontece em Vasco e Botafogo, sempre geralmente a favor do Vasco. Eu estou dentro dessa escrita e estou torcendo, estou com esse handicap favorável aí ao Vasco, e eu estou na torcida. Amanhã a gente fala um pouco mais dos preparativos e do jogo do Vasco e Botafogo, tá bom? Gente, obrigado por ter ficado até agora aqui no vídeo. Até o vídeo de amanhã. Um grande abraço. Tchau.